nome de igreja. Deus vai salvar um povo. Agora o povo que o quê? Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Aqui está o segredo, né? Mas continua. Agora nós vamos dar um salto na história e vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. João estava na ilha de Patmos, preso. 7, verso 4. Diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era o quê? 144 mil. Irmãos, será que Jesus veio só para salvar 144 mil? Não. Mas tem gente que acredita que Deus só vai salvar 144 mil. Só que interessante que o povo que acredita que Deus vai salvar só 144 mil já mudou de ideia, né? Porque só no Brasil eles têm 12 milhões. Não vou dizer quem é, né? E eles já estão começando a mudar a ideia deles. Irmãos, interessante aqui uma palavra. Ouvir. O apóstolo João, ele ouviu o número dos que iriam ser salvos, 144 mil. Eu pergunto, só ouvir é suficiente? Se alguém chegar para você e dizer assim, olha, a irmã Márcia, aqui não tem nenhuma Márcia não, né? Tem? Eu estou só citando exemplo. A irmã Márcia é isso, falando mal dela. E você ouve a primeira vez, está certo isso? Está certo você já taxar a irmã Márcia porque você ouviu? Não. Por isso que a gente tem que, às vezes, ouvir o outro lado, né? Quando geralmente um cônjuge me procura, eu procuro minha esposa para contar alguma coisa, o casamento está ruim, por obrigação eu tenho que também ouvir o outro lado. E ouvir os dois, né? Também para tentar ali ajustar, tentar trabalhar com aquele casal para ver se melhora, né? Então ele ouviu. Só que tem um detalhe, no versículo 9, depois dessas coisas, capítulo 7, verso 9, vi, e eis o quê? Uma grande multidão que ninguém podia o quê? Ou seja, olha, 144 mil você consegue enumerar. Mas aqui ele tinha ouvido, agora ele está o quê? Vendo. Essa multidão era tão grande que ele não podia enumerar, ou ninguém podia enumerar. De todas o quê? Nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de quê? Vestiduras brancas com palmas nas mãos. Ou seja, só ouvir, irmãos, é um perigo. Você precisa ouvir e ver. Eu vi o pessoal falar de Israel. Israel é isso, Israel é aquilo. Mas quando eu fui e vi, nossa, é outra coisa, irmãos. Outra coisa. Me arrependo de não ter levado minha esposa. O Jean levou a Raquel. Devia ter levado minha esposa também. Mas já naquela época era caro, né? Agora está pior. O dólar aumentou, né? Mas, ou seja, ele achava que só iam se salvar 144 mil. Mas Deus mandou multiplicar isso pelo infinito. Você já foi na praia e pegou na mão assim um punhado de areia? Acho que quase todos aqui que já foi à praia já teve essa experiência, né? Você já tentou contar grão por grão? Você não consegue, meu. Vai enlouquecer. É muito. Deus está dizendo que os salvos serão como areia do mar. Ou seja, você tem que multiplicar pelo infinito. E aqui eu quero fazer uma comparação, irmãos. Eu quero fazer uma comparação. Vocês estão felizes em ver esses bancos vazios aqui, essas cadeiras?
Com certeza não. Se todos que já passaram por aqui e se batizaram voltassem, encheria essas cadeiras? Talvez não teria lugar para sentar. Não é verdade? Quando Deus deu a ordem para que o povo, os discípulos, começassem pela casa de Israel, resgatando os judeus, né? Deus estava sabendo, mostrando ali para a igreja o que é mais importante, né? Vamos trabalhar resgatando para encher a minha casa, diz o Senhor. Mas Ele também tem outras ovelhas que estão fora do aprisco. Eles começaram por Jerusalém e depois foram se espalhando por aqueles países conhecidos, levando a mensagem aos gentios agora. Não era mais só o povo de Israel. Aos gentios eles precisavam também ser salvos, porque Jesus não veio salvar judeu apenas, Ele veio salvar todos. Eu gosto muito do texto de Efésios, capítulo 1, versículo 11. Alguém leia para mim, por favor. Efésios 1, 11. Olha o que Deus diz aí. Quem encontrar pode ler. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Nele digo, algumas traduções dizem assim, nele digo, nele quem? Em Jesus, todos nós fomos eleitos para a salvação. A igreja adventista não prega a predestinação, ok? Mas nós somos eleitos. Mas só nós? Não. Todos. Como diz aí em Efésios, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Todos foram eleitos para se salvar. Todos nascem eleitos para se salvar. Todas as crianças desse planeta nascem eleitos para se salvar. Mas Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio. Você é livre. À medida que a gente vai crescendo, vai tomando decisões certas e erradas. A grande maioria, infelizmente, são decisões erradas. E às vezes nós quebramos a cara, o linguajar mais conhecido, né? E sofremos com essas consequências aí, de decisões erradas. Mas, quando você escolhe Jesus, a probabilidade de você se salvar é 100%. Porque você não se salva por si mesmo.